Olá pessoal, bom dia para quem está vendo agora, para quem vai ver depois. Nós trouxemos hoje para a gente pensar sobre violência auto-infligida, porque ultimamente nós falamos muito em violência, né? Nós temos aí o mês de maio que é voltado para o movimento contra a violência da criança e do adolescente. Mas a gente tem percebido que continua isso, né? Na verdade, é um período onde se para pensar, questionar, elaborar algumas estratégias, né? Distribuir cartilhas, mas a gente tem percebido uma mudança nesses atos de violência, principalmente a violência auto-infligida. Ou a autoviolência. E até a literatura ela se modifica, né? Mas não acompanha os fatos reais e constantes, então a gente precisa parar e conversar sobre isso. Até então, fala-se muito sobre a violência auto-infligida, a física, né? Ou se cortar, se morder, bater com a cabeça na parede, se machucar, se autoflagelar de alguma forma, chegando à questão fatal do suicídio. Mas o que a gente tem percebido nessas conversas, nas visitas técnicas, nos relatórios que nos chegam sobre a saúde do servidor, e observando também a própria sociedade onde estamos inseridos, a gente tem percebido uma mudança radical de comportamentos e de autopunição psicológica. Então é sobre isso que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho. Talvez eu não esteja trazendo nada de novo, mas pelo menos para nós pensarmos em como estão os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e as nossas estratégias enquanto pessoas e enquanto servidores da saúde. Hoje eu quero dar um enfoque muito na nossa saúde, em como nós estamos lidando com a nossa saúde. Porque nós acabamos preocupando muito com a saúde da comunidade, com a saúde das pessoas que chegam até nós procurando assistência, e tem chamado muito a nossa atenção a saúde do servidor. Se a gente perceber que nessas gravuras, né, nós temos várias idades que estão mostrando a questão da depressão, da tristeza, do desânimo, do desespero, do choro, né? Até esse olhar que para poucas pessoas, né, seria um olhar angelical dessa criança, uma criança por sinal bonita fisicamente, né, com todos os atributos considerados belos, loira dos olhos azuis, cabelos loiros, né, a gente vai perceber que existe um pedido de socorro, de acolha-me, eu não estou bem. E isso a gente vai transferindo para a nossa vida de adulto. Às vezes, não raras vezes, nós vamos demonstrar um comportamento totalmente disforme e desproporcional aos nossos sentimentos. Muito pela nossa educação cultural. Então nós vamos entrar em extremos onde eu estou manifestando um comportamento extremamente feliz, mas eu não sou uma pessoa nem um pouco feliz internamente. Ou eu vou manifestar um comportamento altamente agressivo e explosivo como forma de dizer que eu não estou bem. E o que tem me preocupado é que tem se tornado muito normal. Crianças, adultos, idosos, né? O jovem adulto, com expressões gritantes de comportamentos que incomodam,
Mas a maioria das pessoas está achando muito normal isso. E a gente precisa ligar a nossa luzinha de alerta, tanto para nos perceber, quanto para perceber o nosso parente, a nossa família, o nosso vizinho, não só o nosso paciente que chegou de alguma forma no nosso consultório. Seja ele da saúde básica, seja ele nosso trabalho privado ou particular. Por que eu estou trazendo tudo isso? Já tem uma sequência, né? Porque nós precisamos fazer algo pela nossa sociedade. E a sociedade somos nós. Ontem eu fui convidada para fazer uma fala com algumas crianças de uma escola pública, municipal. E o que as crianças vêm transparecendo é um normal, né? Então a gente não tem de nada de novo normal. Nós temos um normal antigo. Passou a pandemia, né, onde todo mundo usou a expressão novo normal, que era ficar em casa, usar máscara, ter todos os cuidados com mãos, olhos, boca, nariz, contato. Na verdade, a gente voltou para o velho normal. O velho normal onde a gente não respeita as diferenças, não percebe o sofrimento do outro, não respeita a dor do outro, e aí a gente vai caminhando numa sociedade que está adoecida. É claro que nós já tivemos momentos históricos onde sempre chamou a atenção a violência, a autoviolência, o desprezo, o desrespeito, o desamor, mas a gente não pode ficar preso a esses fatos e dizer, não, é mais um momento da história. Eu acredito que é mais um momento da história onde ele está acontecendo para que nós tomemos providência com relação às nossas estratégias sociais, né? Tem uma obra do Daniel Goleman que ele escreveu sobre a inteligência social. Ele tinha escrito sobre a inteligência emocional e depois ele escreveu sobre inteligência social. Nós desenvolvemos a nossa inteligência geral de uma forma muito rápida, com conhecimentos generalizados por toda parte, por todos os assuntos, mas a nossa inteligência emocional e social, ela ainda engatinha, porque ela é muito mais complexa e desafiadora para que a gente desenvolva. Mas a gente chega lá. Essa é a nossa expectativa enquanto formadores de opinião, enquanto profissionais, enquanto cidadãos. E a gente precisa estar alerta para isso, né? Para nós e para os outros. Então a violência ela sempre fez parte da nossa vida, sempre. O tempo todo, né? Se a gente pesquisar vários movimentos, vários aspectos da nossa história, nós vamos encontrar alguns traços bastante agressivos e violentos, chegando a ser aceito como uma forma de se importar com o outro, né? Então, quando os pais mais antigos tinham como modelo educacional o controle, inclusive agressivo, sobre os filhos, era uma forma de dizer, eu me importo com você. E isso vem ao longo dos anos diluindo, mas às vezes tomando proporções diferenciadas, mas que no fundo mantém a mesma essência. Então a gente precisa entender o que é a violência. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, né, ela é definida como o uso intencional da força ou do poder. Eu não preciso usar a força física para dizer que eu estou violentando ou agredindo, que tem uma real ou uma ameaça contra alguém ou contra si. Por que a gente trouxe para pensar sobre a autoviolência? Porque muitas vezes eu vou me punir de várias formas, tão inconsciente
que a pessoa só vai perceber que ela realmente está sendo autopunitiva quando ela chega num processo de psicoterapia. Ou ela mesmo vai descobrindo formas de se perceber enquanto uma pessoa que está sofrendo não por causa do outro, mas por causa de si. E mesmo quando nós descobrimos isso, a gente quer terceirizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas punições, as nossas procrastinações, mas não é o outro que está fazendo isso, sou eu mesmo. E aí a gente é tomado por um sentimento de culpa adoecedor. Eu preciso saber o que é culpa, o que é responsabilidade. Eu preciso me responsabilizar pelas minhas ações. Mas eu não posso me sentir culpado de que alguma coisa não deu certo, porque eu sou incompetente, eu sou burra mesmo, eu não nasci para dar certo, tudo que eu faço dá errado, eu nunca empreendi nada que fosse para frente. Isso é uma violência auto-infligida. Ah, professora, mas provavelmente essas pessoas ouviram isso lá atrás na infância. É possível. Mas ela chegou no momento que ela pode reverter essa situação. E para isso nós precisamos de buscar ajuda. Tem quadros psicopatológicos que eu não reverto sozinho. Eu preciso de ajuda. Mas o primeiro passo é eu perceber que eu preciso de ajuda. Então, eu começo a agir de forma a me privar de algumas coisas pelas quais eu tenho direito. Mas a minha autoconcepção, eu percebo que eu não posso fazer isso, porque eu não mereço ou porque eu não vou dar conta de conseguir. E aí a gente vai se estudando, se percebendo, se autoconhecendo, para entender onde eu preciso de ajuda. Então a gente precisa sair desse movimento cíclico de que eu nasci assim, então eu vou morrer assim porque eu não consigo mudar. Dá trabalho? Um bocadinho. Mas é um processo muito bom quando a gente se descobre com capacidade, com habilidades para fazer isso. Porque o potencial todos nós vamos ter. Alguns para algumas coisas, outros para outras coisas, mas eu vou sempre desempenhar algo que me faça feliz. Qual a diferença entre eu ter potencial, habilidade e aptidão? Potencial todos nós temos. Habilidades nós vamos desenvolver e aptidão depende do que eu gosto de fazer. Eu não preciso fazer todas as coisas do mundo para me sentir completa e feliz. Mas eu tenho aptidões diferenciadas de indivíduo para indivíduo e tenho potencial para desenvolver isso. A questão é que as pessoas que se autopunem, ela não consegue nem perceber o potencial, quanto mais as habilidades. Inteligência todos nós temos, né? Ontem eu até conversando com as crianças da escola, eu falei, olha, essa coisa de que você chama o seu colega de burro não tá legal, não é bom. A gente estava conversando sobre violência e bullying. E aí a gente começa a repetir isso para nós e daqui a pouco eu estou fazendo uma extensão disso para quem eu convivo. Então eu passo a acreditar que o outro que convive comigo também não tem capacidades, não tem potencial e não tem habilidades. E a gente começa a conviver num grupo profissional complicado, porque eu desconheço as minhas habilidades e como eu vou me embotando, eu vou me entrando no processo introspectivo de relacionamento, eu não consigo perceber isso nos meus colegas de equipe. Eu não consigo perceber isso na minha família. Eu não consigo perceber isso nos meus filhos. E aí a gente vai promovendo uma sociedade adoecida no sentido de que eu não dou conta de fazer nada. Quando a pessoa se percebe, eu não dou conta de fazer nada, é a maior autopunição que ela pode se fazer. Porque todos nós podemos fazer alguma coisa. Eu detesto cozinhar.
Sou uma infeliz cozinheira, mas eu gosto de fazer outras coisas. Eu gosto de mexer com plantas, as minhas plantas elas são viçosas, né? Tem tarefas domésticas que eu não gosto de fazer, mas aí eu vou fazer porque eu moro na casa, então eu preciso que essa casa esteja bem. Ou eu vou procurar alguma pessoa que faça isso bem e eu a recompenso por isso. Eu posso até reconhecer que eu não tenho habilidade para algumas coisas, mas eu tenho potencial. Eu só não quero fazer, eu não quero aprender, não estou afim, mas eu preciso entender que eu tenho esse potencial. Quando eu entendo isso, eu consigo lidar melhor com as minhas inabilidades para algumas coisas. Mas o nosso mundo profissional da saúde, o que a gente faz? A gente vai pegando coisas para fazer. Então, eu sou uma enfermeira do PSF durante o dia. À noite, eu sou uma enfermeira de urgência e emergência. E no final de semana, eu vou para outra cidade, de preferência Brasília, né? Porque 90% das pessoas que eu conheço na área da enfermagem vão para Brasília no final de semana, os médicos também. E aí eu começo a achar que eu não estou dando conta daquilo que eu assumi. Sim, é uma carga horária extremamente pesada. Eu preciso de ter um tempo de mobilidade entre esses trabalhos para que eu não adoeça. Para que eu não comece a entrar num sentimento de síndrome de burnout, onde eu começo a achar que nada tem sentido. E aí eu começo a me punir porque eu não estou sendo um profissional suficientemente bom para dar conta das atividades que cada função tem para eu desempenhar. Então preste atenção nesse fluxo onde eu preciso ou acho que eu preciso de 3 locais de trabalhos diferentes e que de repente eu me volto nesse fluxo, esse fluxo ele parece um círculo onde eu volto para mim e me vejo cansada, desesperançada, desanimada, não convivo bem com as equipes onde eu faço parte e começo a adoecer. E quando eu começo a adoecer, eu começo a me punir porque eu não dei conta. Mas eu não consigo voltar e fazer uma análise dos 3 processos de trabalho que eu tenho. Conseguem perceber que muitas vezes eu começo a me punir por um desconhecimento analítico, avaliativo daquilo que eu estou fazendo? Eu preciso parar e fazer essa análise e essa avaliação. Quem sou eu no meio disso tudo e o que isso tudo está trazendo para mim e o que eu posso devolver para isso tudo. Se nós não conseguirmos fazer essa análise, provavelmente nós vamos nos punir porque não estamos dando conta de uma carga horária excessiva que a gente não parou para pensar. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso desse dinheiro. Ok, vivemos numa sociedade onde nós precisamos de dinheiro. Só que daqui a pouco esse dinheiro ele não consegue me trazer o retorno que eu necessito. Vamos para frente. O que é o conceito de auto-infligido? Compreende uma ideação suicida, autoagressões, tentativas de suicídio e suicídios. Por quê? Tentativa de suicídio e suicídios. Porque, na verdade, se nós pararmos para pensar no nosso ritmo de vida, naquilo que a gente foi absorvendo, nós estamos a cada dia morrendo um pouquinho. Eu estou participando de um workshop online sobre morrer. A princípio eu achei que era assim, eu falei, não, mas eu vou lá saber o que é. Porque a única certeza que nós temos é que todos vamos morrer. Agora, a morte, ainda que é uma surpresa, porque a gente não sabe que dia que nós vamos morrer, que dia que nós vamos partir,
é um processo que eu posso preparar. Me cuidando. Eu posso até ter uma morte física mais dolorosa, menos dolorosa, mais estendida, menos estendida, mas eu preciso saber o que é que eu estou preparando para como eu vou morrer. Eu tenho certeza que alguém, quando ouvir isso, vai dizer: ai, que coisa ruim, que mau agouro, que coisa difícil. Pessoas queridas, a única certeza que nós temos é essa. Então, quando a gente fala em suicídios, e eu achei esse termo fantástico, é que todos os dias nós estamos morrendo um pouquinho, de diferentes maneiras. Quando eu sei que o meu colesterol está alto e eu não cuido da alimentação, convenhamos, é um suicídio lento. Quando eu sei que a bebida alcoólica, ela me faz um mal e eu continuo no mesmo movimento, é um suicídio. Quando eu sei que o doce, que é uma delícia, que todas as guloseimas me fazem mal e eu continuo, é um suicídio. Se eu sei que a minha saúde mental está extremamente abalada porque eu estou com uma carga horária excessiva de trabalho, ou que eu estou com uma estrutura familiar que eu preciso parar e pensar nela, mas eu não paro, eu vou continuando, é um suicídio. Então a gente precisa pensar o que nós estamos nos infligindo. Isso é uma outra aula mais. A gente precisa saber o que nós estamos infringindo para que o que estamos nos infringindo está nos causando mal ou bem. Porque todos nós sabemos que existe uma diferença entre infringir e infligir, né? Diferença aí só de um R por um L. Então a gente precisa parar e pensar que a autoflagelação, ela é um problema de saúde mental e de saúde pública. Por quê? Nós, enquanto profissionais de saúde, sabemos que quando chega no nosso posto alguém que, principalmente adolescente, que se corta. Só que essa prática ela não é mais só do adolescente. Eu já atendi adultos com essa prática. Que dor é essa interna? Que dor emocional é essa tamanha que eu preciso praticar uma dor física para que eu esqueça da dor emocional? E se a gente fizer uma pesquisa mais aprofundada, nós vamos encontrar entre nós, trabalhadores profissionais da saúde, essa prática. Então a gente precisa estar alerta por nós e por nossos colegas de trabalho, por nós e pelos nossos familiares, para que a gente consiga encontrar juntos estratégias que a gente minimize esse sofrimento, acolha essa dor e entenda por que essa dor está causando esse estrago, para que a gente viva melhor. Ah, professora, mas tudo isso é muito romântico. Tá, mas a gente precisa, às vezes, criar um ambiente romântico para que a gente entenda o que está acontecendo conosco. Porque dificuldades nós temos desde que nós saímos do ventre da nossa mãe. Primeira dificuldade que a gente sentiu, nascer. Porque a gente tem que chorar para mamar, tem que chorar porque está molhado, tem que chorar porque está com frio, chorar porque está com calor. Então nós vamos construindo alguns desafios, vamos encontrando os desafios e construindo alguns suportes. E quando a gente não consegue construir, a gente pede ajuda. Por que a autoflagelação é um problema de saúde pública? Porque nossa sociedade ela adoeceu de uma forma tamanha que nós precisamos ter
suporte de serviço de saúde para acolher essas pessoas. Por que ele é um problema de saúde mental? Porque se nós não pararmos um pouquinho, olhar para nós, para nos conhecer e saber que algo não vai bem, a gente vai só protelando e dizendo, vai passar e vai passar. Quando realmente a gente não der conta mais, porque não passou, talvez o processo seja muito mais intenso e difícil de se reverter. Ou quando não se reverte, de pelo menos estabilizar. E nós estamos convivendo com pessoas estabilizadas por uma série de processos de transtorno mental, de transtorno físico, de problemas os mais variados possíveis. Todos nós estamos estabilizados. Nós somos uma grande, a nossa sociedade está funcionando como uma grande sala de estabilização, onde uns estão em um grau melhor, outro em grau mais necessitado de cuidados. E tudo isso passa pelo nosso autoconhecimento, pela nossa autopercepção. Eu preciso perceber que eu não estou bem, acolher isso e procurar ajuda. Porque quando eu percebo que eu não estou bem, eu falo assim, mas isso vai passar? Não passa. Ou passa para um grau maior de necessidade. Eu preciso ser suficientemente humilde para perceber isso. Por que humilde? Nós somos criados para sermos fortes o tempo todo, 24 horas por dia. E isso a gente começou a ouvir pequenininho. E a gente foi crescendo e com isso nós encontramos padrões culturais nesse sentido, vamos amadurecendo com essa forma a ponto de não podermos manifestar as nossas fraquezas. E deixa eu contar uma coisa para vocês, nós somos frágeis mesmos. E não é nenhum problema assumir a nossa fragilidade. Porque quando nós assumimos a nossa fragilidade, aí nós mostramos e despertamos para a fortaleza que a gente tem. Então, muitos precisam de uma autoflagelação física para esconder a autoflagelação mental, emocional. Quando nós encontramos pessoas, né, que têm um processo de autoflagelação, de autopunição física, é porque ela já não suporta mais a autopunição emocional e o transtorno mental já se acomodou naquele indivíduo e ela precisa de socorro. A questão é o quanto nós, profissionais de saúde, estamos prontos para esse trabalho. O quanto que nós, profissionais de saúde, estamos cuidando de nós para que a gente receba esses atendimentos e os faça sem um envolvimento emocional a ponto de nos adoecer. Porque é o que está acontecendo. Nós somos cidadãos que fazemos parte dessa sociedade adoecida e que temos que nos preparar para acolher os que chegam até nós. E se a gente não tiver esse exercício de parar, analisar, se perceber, se conhecer, se cuidar, nós não vamos conseguir fazer isso bem. E nós vamos adoecer. E nós vamos afastar do trabalho, só que não é só o trabalho que nos adoece. Eu digo isso todas as semanas para os meus colegas no trabalho que a gente desenvolve de acolhimento do servidor. O ambiente de trabalho ele é só mais um ambiente, mas o meu ambiente interno, ele grita por socorro, por ajuda. E eu preciso acolher isso e entender isso. Então, quando a gente pergunta para as pessoas, por que você está assim? Né? Por que a gente se desliga das coisas?
Porque tem gente que está desligado mesmo. Ela está no automático fazendo tudo. Ela vai para a faculdade no automático, ela vai para o primeiro trabalho no automático, no segundo trabalho no automático, no terceiro trabalho no automático, volta para casa no automático e continua no automático. Então elas se desligaram de si mesmas. E isso é prejudicial para a nossa saúde mental, que só vai construindo uma estrutura pouco positiva. Então nós temos uma lista imensa, não é só essa listinha aqui, né? De que motivações eu tenho para me destruir física e emocionalmente. Que motivações eu tenho para chegar a um ato trágico. E tem casos que a família vai dizer assim, mas ela tinha tudo. Ela só não tinha o equilíbrio e o sossego interno. Ela só não tinha uma paz no interior, que essa paz quem constrói somos nós. Não são nossos chefes, não é nossa família, não são nossos governantes, somos nós. E a gente está desaprendendo a construir essa paz. Então é urgente que a gente precisa encontrar novas formas de reconstruir a nossa paz interna. Isso vai ser sempre? Não, tem dia que realmente a gente não tem paz e a gente não consegue construí-la. Mas são momentos que eles têm que diminuir a ocorrência, para que a ocorrência de paz interior, ela possa construir com mais tempo, mais vezes, né? Por quê? Conflitos, quem de nós não temos? Traumas, frustrações, sensação de vazio, de solidão, autoestima diminuída, sensação de impotência, de incompetência. Todos nós em algum momento vamos ter isso. Qual o cuidado que nós precisamos ter conosco? Que isso não se torne uma constante. Por quê? Por que eu pulei o bullying e o cyberbullying? Porque eu preciso estar muito bem nos outros sentimentos, nas outras motivações, para que algo que venha do externo, como uma fala depreciativa, uma mensagem que me expôs, eu não entre num processo de desespero tamanho que eu pratique uma autoviolência. Porque hoje nós temos, o bullying já vinha acontecendo, né? Externamente e de uns tempos para cá, com o desenvolvimento tecnológico, o bullying passou a ser online. Mas eu preciso estar bem nos outros sentimentos para que essas mensagens ou essas falas não me destruam. E às vezes é difícil. Por isso que eu preciso entender que, além de medicações psicotrópicas, eu preciso de um processo psicoterápico. Ah, mas eu não tenho dinheiro. E os 3 trabalhos? Os 2 trabalhos? E a organização financeira que eu preciso de fazer? Desde a época da pandemia, né, quando a pandemia começou a mexer demasiadamente com os nossos conteúdos internos, que se pratica realmente o valor social de um atendimento por causa da necessidade do aumento de casos e porque muitas famílias perderam o poder aquisitivo e suas fontes de renda. Então é necessário que eu procure um trabalho dessa forma, de que eu encontre uma ajuda para olhar para mim. E que a frustração por eu não ter conseguido o que eu queria, o que eu planejei, o que eu almejei, não possa ser um motivo para que eu me auto-violento. Eu preciso de saber que algumas coisas eu não vou conseguir. E que esse não conseguir não me faz menor
aos olhos do mundo e que eu realmente não preciso dar conta de tudo. Agora, quando eu percebo que eu não preciso dar conta de tudo, eu preciso também ter uma organização externa e interna, porque senão passa a ser uma desculpa muito legal, uma justificativa muito boa, né? Eu me encho de coisas para fazer, mas eu também não preciso dar conta de tudo. Alto lá. Eu preciso ser responsável pela minha agenda, pelos meus afazeres, porque senão eu pego essa possibilidade de não dar conta de tudo e começo a não me responsabilizar pelos meus atos. Aí não dá para ser assim. Quando eu digo eu não preciso dar conta de tudo, é porque as expectativas que criaram sobre a minha pessoa, eu realmente não preciso dar conta delas. Isso acontece desde pequenininho, quando os nossos pais querem que nós sejamos os melhores da sala, que consigamos passar nas melhores faculdades. Isso ainda hoje é muito visível para a faculdade de medicina. Ainda temos um olhar voltado para a formação para os médicos diferenciada para a formação de outras pessoas, de outros profissionais, como se não fossem importantes. Mas isso é um outro assunto, mas faz parte de que eu preciso ser o primeiro lugar. O que eu costumo dizer para as pessoas? Olha, eu conheço na classificação de qualquer evento um único primeiro lugar. Eu não tenho 3 primeiros lugares, eu não tenho 10 primeiros lugares, eu tenho um primeiro lugar. E aí a gente precisa se dar conta disso para que a gente não esteja repassando isso para os nossos filhos. Porque é uma responsabilização para um fazer que às vezes a pessoa não está pronta. Mas que, ao ser frustrado porque não conseguiu o primeiro lugar, ele entender que ele não vai ser primeiro lugar em tudo na vida, em todo o tempo. É impossível, nós não temos isso. Eu não posso ser a primeira enfermeira, funcionário padrão, todos os meses do ano. Não tem como. Porque se eu colocar isso como uma meta, mas eu não avaliei o que vai acontecer para conseguir essa meta, eu vou adoecer. Eu posso até almejar que a unidade que eu trabalho, ela possa ter uma classificação A. Ótimo. Mas eu sozinha não consigo fazer com que essa unidade que eu trabalho tenha um conceito A. Eu preciso da equipe. E às vezes eu não consigo trabalhar em equipe porque eu penso que ninguém trabalha tão bem quanto eu, ou eu sou tão ruim que eu não mereço estar nessa equipe, por isso essa unidade não vai ter um conceito A. Percebem os sentimentos como eles são diferenciados? E para isso eu preciso ter estratégias, e para isso eu preciso entender que muitas vezes eu vou estar só, muitas vezes eu vou sentir um vazio, mas nem por isso eu preciso achar que eu não tenho valor para mim, principalmente, e para a sociedade em consequência. Pensemos nisso com cuidado. A autodepreciação é um sentimento que está à frente dos outros quando as pessoas acham que elas não são capazes. Então, é uma autoestima negativa, é um autodesconhecimento presente. Porque eu posso não ser boa para alguma coisa, mas vou ser boa para outra. O fato de eu não ser o primeiro lugar em alguma coisa não significa que eu não vou ser para o outro. E se eu não for o primeiro lugar, não tem nenhum problema, porque eu vou conseguir continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, independente da classificação de um evento que criou-se e precisa de classificação. Por exemplo, participar de uma mostra,
Recentemente tivemos, né, a mostra de saúde da nossa escola de saúde pública do município de Goiânia. Lá não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Tem a sua contribuição enquanto profissional de saúde pelo trabalho que você desenvolve, pelo trabalho que a sua equipe faz, pelas descobertas positivas que se descobriu realizando um trabalho. Olha que fantástico. Eu não preciso dizer para mim que eu sou boa naquilo que eu faço só porque eu vou ficar no primeiro lugar. Não, eu posso trabalhar com artigos, eu posso escrever alguma coisa, eu posso dizer para o mundo que eu estou fazendo e que eu consegui bons resultados. Olha a diferença. Ah, mas eu não consigo escrever. Ah, mas eu sou ruim de redação. Olha a autodepreciação. Beleza, ok. Você não é boa redação? Encontre uma pessoa, se alie a alguém que seja bom redator. Contrate alguém que redija para você as suas ideias, as suas falas, os seus resultados. Existem possibilidades. Então a gente precisa entender que eu ficar remoendo as minhas mágoas e os meus sentimentos de que eu não sou capaz, não vai fazer de mim uma pessoa que precisa que o mundo tenha dó. Essa posição também não é boa, de achar que o mundo precisa ter pena de mim, porque o mundo não vai ter pena. O mundo está correndo, o mundo está acontecendo, o mundo está passando, né? Então, quando alguém diz, eu não gosto de mim mesmo, nós precisamos acolher essa pessoa. Agora, se nós, profissionais, estamos com esse sentimento, procurem ajuda, por favor. Tem muitos profissionais gabaritados, capacitados, com condições de ajudar você. Mas você precisa de entender que você precisa de ajuda. Dizer que esse sentimento hoje vai passar, ele pode passar se eu tenho um histórico de que eu sempre saí bem, mesmo que eu fazer, tá, mas ninguém gosta de mim, ninguém gosta das coisas que eu faço mesmo. Alto lá, esse sentimento, esse pensamento, ele é um constante ou foi só um momento de raiva, de birra daquela hora? Prestem atenção. Por isso, a necessidade do autoconhecimento. Há quanto tempo eu estou tendo esse sentimento? Para quais situações eu não consigo olhar para mim e dizer, poxa, eu sou bom nisso? Ou quantas vezes você está brigando com você? Pô, mas você pisou na bola, né? Quanto tempo que a gente está fazendo isso? Há quanto tempo eu estou me autodepreciando? Há quanto tempo eu estou percebendo que eu não tenho mais os sentimentos bons comigo para que eu precise procurar ajuda, né? Olha, eu acabei repetindo aqui nessa frase porque a violência autoinfligida é um problema de saúde pública e mental, individual e coletiva. Lá atrás ela está sozinha. Aqui eu incluí individual e coletiva. Por que coletiva? Já dissemos várias vezes, né? A nossa sociedade está adoecida. Então, quem não está, quem consegue ainda ter uma percepção positiva e de algo bom que está acontecendo, precisa auxiliar o outro. Nos últimos dias, né? De outubro para cá, eu não sei se vocês têm percebido e avaliado o quanto a coletividade entrou num processo de transtorno. E nós precisamos ter uma percepção positiva de nós mesmos para que a gente não entre nesse processo e consiga ter uma visão crítica, criativa, produtiva para auxiliar esses outros que não têm esse processo facilitado. Porque senão a gente não consegue ver nada de bom. E a gente tem muita coisa de bom. E se nós temos muitas coisas boas, nós estamos inseridos numa sociedade pela qual nós podemos fazer alguma coisa.
Eu não estou sozinho, tipo, não, eu não estou nesse movimento, então eu não tenho nada para fazer. Temos sim. Até porque a posição passiva, ela é tão agravante quanto a ativa. Ela pode ser agravante no sentido negativo, mas ela pode ser muito produtiva no processo positivo, na percepção de coisas boas. Então a gente precisa acolher essas pessoas e nos acolher sem culpa, sem medo, sem preconceito, sem julgamentos, um acolhimento técnico, onde você olha para você, enfermeira, e fala assim, eu sou uma enfermeira sim, mas eu estou precisando de ajuda. Eu sou uma assistente social, mas eu preciso de ajuda. E eu sou um psicólogo, mas eu preciso de ajuda. Quanto de nós, psicólogos, precisamos de estar em terapia? Porque nós vamos nos enchendo de histórias, de conteúdos. Ontem eu achei muito interessante a fala de uma pessoa no workshop sobre a morte e que diz, o que eu posso fazer para não me entristecer tanto com a dor do meu paciente? A gente vai se envolver, a gente vai sofrer, a gente vai se emocionar, mas a gente sai. A gente precisa ter essa retirada, porque senão a gente não auxilia, a gente não ajuda, a gente não percebe. E quando eu não estou bem, suspenda a agenda. Vá ao médico, vá a um profissional que você confia, se afaste um pouquinho, mas se cuide. Várias vezes eu disse que não adianta eu pegar um atestado médico, me afastar fisicamente, mas me afastar mentalmente de mim. Me afastar psicologicamente dos meus conteúdos, das minhas emoções, das minhas dores. Sofrer, todos nós vamos sofrer. O grau está na diferença que eu vou proporcionar, que eu vou desenvolver, que eu vou dar a essa dor que eu estou sentindo. Muitos de nós estamos afastados por períodos longos e não melhoramos. Porque não é só eu me afastar. Eu preciso me afastar para me cuidar, para me tratar. Então essa avaliação, ela é uma constante. Eu preciso me avaliar tecnicamente e pessoalmente todos os dias. Terminei um atendimento, pare, pense um pouco. Como eu fui nesse atendimento? Como é que eu tratei as pessoas? Como é que a pessoa saiu daqui? Essa análise diária, ela é produtiva, porque faz com que eu perceba quando eu fiz um atendimento que não foi bom. Me faz perceber numa fala que eu disse que não foi legal, para o outro ter ouvido, mas aí eu não vou me culpar. Eu vou me responsabilizar para que na próxima vez eu não faça da mesma forma. Isso é autoeducação. Eu preciso me educar, mesmo eu estando doente. Eu preciso entender que, se eu não estou bem, eu preciso me afastar. Porque quando eu estou considerando apta, eu preciso ter um processo educacional constante. Porque às vezes nós vamos dizer coisas que nós vamos nos arrepender. Ok, o arrependimento faz parte da vida. Mas o que eu fiz com esse arrependimento? Eu vou ficar remoendo o meu sentimento de culpa ou eu vou me responsabilizar, me preparar para não agir da mesma forma de uma outra oportunidade? Então, queridos e queridas, é isso que eu trouxe para a gente pensar e repensar numa violência auto-infligida. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos gostar de nós, porque dentro desse profissional existe um ser humano. Esse ser humano sente dores, ele adoece, ele morre. E pode ser uma morte que não seja física. Eu posso morrer para o mundo profissional de que
eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer isso. É um direito. Mas eu preciso saber como eu estou utilizando esse direito de não querer mais trabalhar. Porque eu faço parte de uma equipe, eu faço parte de uma estrutura familiar onde o meu vencimento faz parte das despesas da casa. Então eu preciso avaliar isso bastante, com clareza, sem preconceito, sem medo, para que eu possa me reencontrar de alguma maneira. Muito obrigada, gratidão por mais uma vez.